Olá, boa noite. Vamos falar de distensão abdominal? Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Estou colocando aqui o tema. Distensão abdominal é um problema aí para você? É um problema muito comum no meu consultório, tá? Vejo direto nos meus pacientes. Nem sempre é simples a gente resolver, mas a gente tá aqui pra te orientar. Deixa eu chamar aqui a Jess, peraí. Sejam bem-vindos. Me conta aí, quem tem distensão abdominal? Alguém? Oh, Olá, boa noite. Deixa eu botar mais longe aqui. Tá me escutando bem? Eu tô de fone. tô te escutando bem. Você? Tô ótima. Obrigada pelo convite. Que incrível estar fazendo essa live com Imagina! você. Eu que agradeço, super obrigada por estar aqui comigo hoje, falando desse tema que é tão comum, né, no nosso consultório. Não só no consultório, mas era como na minha vida também, né? Eu comecei a estudar sobre saúde intestinal porque era uma dor minha, né? Então Ah, foi onde eu me acho que todo despertou. mundo que estuda intestino passou por algum perrengue com intestino, menina, porque eu sou a mesma É. coisa. Na época que eu fui diagnosticada com a síndrome do intestino irritável, foi em 2016, foi quando eu comecei a estudar sobre saúde intestinal e foi quando eu conheci seu conteúdo também. Então você faz Aham, parte disso, não chamando a Vânia de velha, porque ela é uma jovem, né? Ela é uma exato. jovem. Mas ela fez parte desse meu estudo na saúde intestinal e aí eu descobri você, Murilo, né? Na época, aí foi quando eu entrei para essa área também, porque até então na medicina eu queria fazer cardiologia. E aí veio esse problema da saúde intestinal, e aí eu fiquei pensando em fazer gastro até, porque Uhum. eu gostei muito do tema, né, do que a gente tinha muito além da medicina convencional, do que eu aprendi na faculdade, etc. Eu vi um outro mundo quando eu comecei a acompanhar o conteúdo de vocês. Falei, caramba, isso aqui é muito legal, as pessoas não sabem disso. É, E que incrível isso daqui, como que isso salva vidas, sabe? Da pessoa não ter que ficar dependente de omeprazol pro resto da vida. Da pessoa não ter que exato. ficar dependente de remédio ou de Lufital para gases, né? Gente, isso aqui é libertador. Como é que isso não é divulgado, né? Que bom que hoje em dia tem profissionais como eu e você dando muito conteúdo aqui no Instagram, que, enfim, E ajuda mudando a muitas vida das pessoas. pessoas, né? Exatamente. E aí, nessa época, eu acabei indo para endócrino, mas eu também trabalho muito com saúde intestinal, porque eu acabei estudando muito sobre esse tema também. E aí eu acabo vendo o todo, né? Eu acho que tanto o nutricionista como o médico, a gente nunca pode restringir o olhar a um único ponto, tipo, só Isso. intestino, ou só tireoide. Não tem como, porque tá tudo conectado, né, Vânia? É, e não tem como a gente falar de nada sem querer puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas não tem como a gente querer falar de saúde sem falar de intestino. Ele realmente é um Não tem grande como. maestro metabólico e tudo que acontece nele, eu falo que ele é mó fofoqueiro, né? Então tudo que acontece nele é comunicado para todos os órgãos, para todos os tecidos, né? Então, tudo que Tudo. acontece ali nesse órgão, que a gente fala que é o segundo cérebro, mas eu acho que algum dia a gente vai entender que é o primeiro, na verdade, né? É óbvio que acaba sendo comunicado, amplificando a inflamação. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: o problema é intestinal, mas a repercussão é sistêmica. Então, tudo que está Exatamente. lá no seu intestino vai ser comunicado para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar bem individualizado, né, para que a gente consiga devolver saúde intestinal, né? Para quem, Exatamente. como a gente começou a live agora, eu nem te apresentei. Ah, Então, se sim. apresenta, que a gente saiu falando, né? E Claro. tipo café de comadre, e acabou que eu nem te É, apresentei. Então, obrigada por você estar aqui comigo hoje, pela sua disponibilidade de tempo. E se apresenta para quem é aqui do meu perfil e não te conhece. tá, vou me apresentar e depois você se apresenta também, que tem muita gente no meu perfil com certeza entrando Sim. e ainda não te conhece. Gente, então, eu sou médica, minha primeira formação foi como enfermeira, fiz UF, aí depois, logo em seguida, comecei medicina, e aí depois eu me especializei em endócrino na Unirio, mas eu trabalho com saúde, principalmente saúde da mulher e saúde em geral. Então, eu falo muito sobre a questão hormonal, tireoide, né, mas também a saúde como um todo. Por isso que meu perfil aborda muito a questão da desinflamação. Né, que tá na moda, mas aí o bom profissional aproveita o tema que tá na moda para falar a parte séria desse tema. Então, sim, a gente tem que aproveitar que as pessoas estão mais preocupadas com a inflamação e trazer de forma mais séria e mais correta
né, o que fazer diante daquilo ali, o que é isso, o que, né, como desinflamar e tal. E aí eu acabo falando muito sobre esse tema também há alguns anos aqui, que a gente acaba resumindo, né? Um estilo de vida ruim leva uma pessoa a inflamar e desinflamar é através do estilo de vida, então a gente volta nesse ciclo aqui. E aí eu tenho um curso, né, que é o SOS Mulher, por isso que eu falo muito saúde da mulher. E aí nesse curso eu abordo tudo isso, toda essa parte de saúde da mulher envolvendo também a saúde intestinal. Agora se apresenta, dona Vânia, para os seguidores. Meu nome é Vânia, eu sou nutricionista, né? Então, assim como você, comecei a estudar intestino porque eu também tenho intestino irritável, né? Então, eu descobri bem novinha que eu tinha intestino irritável. E ao longo do tempo, né, tentando melhorar a minha vida, acabei estudando e melhorando a vida dos outros, né? Então, hoje eu falo sobre saúde intestinal, hoje não, né? Desde 2013. Então, eu falo sobre saúde intestinal, também falo sobre saúde feminina, até porque tá tudo conectado, né? Não tem como desinflamar ou ter equilíbrio hormonal se eu não tratar o intestino, porque, como eu falei, tudo passa por ele. Então, a gente acaba, como você falou, tendo esse olhar de guarda-chuva, né? Que é a medicina e a nutrição do século XXI. Porque ninguém é só o intestino ou só uma tireoide ou seus hormônios. O tudo é uma coisa só, tá tudo conectado. Então, eu tenho que ter esse olhar de guarda-chuva para que a gente consiga entender aquela paciente, tratar a causa do problema naquela paciente e assim a gente consegue devolver qualidade de vida para ela, né? Porque essa questão da distensão abdominal, ela é muito complicada, porque é uma queixa inespecífica, é muito comum no paciente com questão de intestino. É o segundo sintoma mais relatado, né, que a gente tem na literatura quando a gente fala de questão gastrointestinal. E cerca de 92% das pessoas que referem distensão são mulheres, né? Então, acaba que é o dia a dia que a gente vive no meu consultório sempre, né? E aí você fala bem dessa questão da desinflamação e olhar para esse intestino com esse olhar bem específico para a gente entender, mas por que está distendida? É um supercrescimento bacteriano? É fungo? É o intestino irritável? É uma intolerância à histamina? É alergia? O que está causando essa alteração? É o que vai fazer essa mulher melhorar, né? Tem gente que não sabe nem o que é estar distendida. Não sabe identificar a distensão abdominal. Eu recebo esse tipo de pergunta, mas como é que eu sei que eu estou distendida? A gente tem que explicar que é aquela sensação de você estar estufada. A barriga está distendida, você não se sente leve. Você come e fica muitas horas estufada, uma sensação de peso, né? Aí tem gente que vai ter gases em excesso com mau cheiro ou não. Tem gente que tem distensão abdominal sem ter gases com cheiro ruim. Sem ter gases. Então, uma coisa não está diretamente relacionada. Pode ou não acontecer. Eu acho que a gente pode começar falando, então, talvez, das principais causas dessa distensão abdominal. Gente, quando a gente fala de distensão abdominal, a gente está falando de barriga estufada, estufamento, sensação de barriga muito cheia, sabe? Por muitas horas. Tem gente que vai estufando ao longo do dia. Tem gente que já estufa próximo à refeição. Já acorda estufada. Bebeu água, estufou. É um baiacu. A gente vai ver os graus aqui. Do estufamento para ficar lúdico é aquele peixinho baiacu, que ele é magrinho, aí ele incha, né? Beber um copo de água já tá estufando. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, como eu falei para vocês, é um sintoma inespecífico. Então, pode ter, assim, várias causas. Para eu conseguir melhorar, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Então, algumas possibilidades. H. pylori, né, que é aquela bactériazinha que dá no estômago. Então, a gente tem que entender se é H. pylori. Segunda possibilidade, supercrescimento bacteriano, que é uma alteração dos bichinhos que moram lá no seu intestino, na primeira porção do intestino. Chama SIBO. É uma causa super comum, especialmente quando a paciente fala que ela acorda bem e no final do dia ela tá com uma barriga de grávida, né? Então ela vai distendendo à medida que a comida vai chegando no intestino, vai fermentando, vai distendendo, no final do dia ela tá o baiacuzinho. A outra possibilidade é a síndrome do intestino irritável. Então esses pacientes podem ter alguma dificuldade de digerir alimentos como feijão, leite por causa da lactose, brócolis, couve-flor. Geralmente é aquela paciente que fala assim, nossa, mas quando eu como melhor, eu pioro. Quando eu como mais legume e verdura, eu pioro. Então, comida saudável não é pra mim. Você já ouviu isso? Total. Muito no consultório. Não, eu era essa pessoa
cansou também, né? Comer salada, virava um baiacu. É. Eu falei, gente, eu vou voltar a comer hambúrguer do McDonald's que dá no mesmo. Elas ficam pra morrer. Mãe, eu tô comendo melhor, como é que eu tô piorando, né? Então, porque esse intestino pode ter perdido a capacidade de digerir alguns alimentos. Isso é bem característica de alterações de bichinhos que moram nesse intestino ou síndrome do intestino irritável. A gente tem um caso ainda mais complexo e mais severo, que a gente fala de intolerância à histamina, mas aí já é assim, uma fase 2, já é mais lá pra frente. Alergias, intolerâncias alimentares, né? Então tem gente que tem problema com glúten, tem gente que tem problema com lactose, tem gente que tem problema com frutose, né? Então depende do alimento que pode causar aquela alteração. Essas são as queixas mais comuns, mas eu também vejo em mulher com endometriose e adenomiose. É bem comum que essa barriga fique distendida. E qual é a queixa dela? Os 15 primeiros dias do meu ciclo eu tô ótima, mas depois que eu ovulo, eu vou ladeira abaixo, né? Porque ela piora depois da ovulação, tá? Então, bem comum nesse grupo de pacientes também. O que a gente precisa entender é quem é você. Porque se você tem endometriose, eu trato você de uma forma. Se você tem endometriose intestino irritável, eu trato de outra. Aí se você tem fungo, cândida de repetição, candidíase de repetição e intestino irritável, eu trato você de outra forma. Então, por isso que eu sempre falo de busque a causa, trate a causa, para que a gente consiga ter esse olhar bem assertivo, né? E a gente propor a melhor terapia para você. Porque hoje a medicina está bem avançada e individualizada, né? Então, a gente consegue entender, né? Depende de qual medicina também, né? Enfim, porque senão a gente vai para a medicina do remédio. Mas o que eu acrescentaria aí, ó, a Vânia listou várias causas, espero que vocês tenham anotado, né? Você vai deixar essa live salva? Vou deixar salva. Tá, depois vocês assistam de novo. Ela listou várias causas de distensão abdominal. Ponto, pra gente avançar para, né, o que fazer. Só que eu acrescentaria aí, você falou da H. pylori, mas combinada a uma hipocloridria, principalmente, né? Que é o mal do século, né, gente? O que é a hipocloridria? Eu sempre bato nessa tecla. Gente, o nosso estômago, ele tem que ser ácido, é normal. Que as pessoas acham que tem que tomar um antiácido. Não, eu tenho que tomar um omeprazol para proteger meu estômago. Tá errado. E aí, o que eu pego, né, como médica? Idosos que estão usando omeprazol há 20, 30 anos direto. E a gente vai ver as vitaminas, tem deficiências nutricionais múltiplas, principalmente B12, principalmente ferro, então uma ferritina lá no pé, porque a gente precisa desse estômago ácido para a gente conseguir digerir bem os nutrientes, principalmente proteínas, e também absorver bem essas vitaminas. Olha só. Exato. Então, nas pessoas, o que acontece, né? Quando a gente envelhece, nosso corpo por dentro também está envelhecendo. Então, a hipocloridria também é uma causa fisiológica. O próprio envelhecimento normal fisiológico faz você produzir menos ácidos, como faz você produzir menos enzimas digestivas. É por isso que a criança tem mais lactase, que é a enzima que digere a lactose, do que o adulto. Então, quando eu era jovem eu comia de tudo e não passava mal. E agora tudo que eu como... É por isso, porque você está envelhecendo. Então, tem esse fator aqui também, tá? Fisiológico. E a hipocloridria é isso. Qual a causa mais comum? É o uso de antiácido. A galera do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc. E que eu sempre bato nessa tecla, se vocês forem pegar os guidelines de gastrite, da parte de gastro, o que é recomendado? O uso do omeprazol, quando tem H. pylori e gastrite em atividade, a gente usa por 4 a 6 semanas, tá? Justamente para quê? Para evitar o contato do ácido com aquela lesão, porque a gastrite é uma lesão ativa ali no estômago, ou seja, o estômago está machucado. Tem um machucado e tem ácido ali naquele machucado. Então, nas primeiras semanas, a gente usa um antiácido, que é o omeprazol, ou pode ser outra família aqui, e a gente bloqueia o ácido e a gente dá suporte para que aquela lesão cicatrize. Aí, por isso que entra o tratamento da gastrite, que é o que vai ser eficaz. O que vai te ajudar? Aí tem vários suplementos ativos que a gente pode usar para ajudar a erradicar H. pylori, que aí não é só o antibiótico que vai fazer isso. Muita gente usa antibiótico para H. pylori e depois tem reinfecção. Esse é o problema. Então, por isso que, mesmo na indicação de tratar com antibiótico e omeprazol, a gente precisa tratar dessa outra forma natural aqui, que a gente poderia fazer uma live depois só de gastrite também, que é um outro mundo, tá? Mas só para vocês entenderem, essa questão aqui do uso de antiácido prolongado vai te causar uma hipocloridria, que é a baixa de ácido no estômago. Consequentemente, você vai digerir mal. E olha só, o ácido no estômago também protege a gente contra o crescimento excessivo de bactérias no intestino. Aí você cria um ciclo vicioso. Então, aquela causa ali de SIBO que a Vânia falou, a hipocloridria é uma das coisas que contribui para SIBO. Porque aí não tem mais o ácido protegendo a gente.
né? Acho que é E uma coisa sabe muito uma outra causa também, pensando em hipocloridria, no longo prazo, né? Quando a gente fala de pessoas muito estressadas, a gente tem um consumo de nutriente, que é importante para a formação do HCl, né? Para a formação do ácido do estômago. E aí, especialmente zinco, vitaminas do complexo B. E aí a gente pode ter um prejuízo na produção de enzimas, no geral, e uma alteração na produção de ácido também. Então, a gente tem, porque todo mundo é estressado hoje em dia, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de como é que está a saúde mental do nosso paciente. Porque quando a gente fala de trato gastrointestinal, da boca ao ânus, tudo que está na nossa cabeça acaba sendo comunicado para o intestino. Por quê? Existe uma comunicação direta, que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Então, o intestino e a cabeça ficam o tempo todo ali, de fofoca, conversando. E eu preciso garantir que essa comunicação está assertiva, né? Que está todo mundo se entendendo. Senão fica igual um telefone sem fio. O intestino fala A, o cérebro entende Z, ninguém entendeu nada. E nesse meio tempo está o ser humano cheio de sintomas, né? Está distendido, está com má digestão, está com resto de comida nas fezes, né? Então, está cheio de deficiências de vitaminas e minerais. Então, a gente tem que ter esse olhar de 360 mesmo para a gente conseguir melhorar esse paciente como um todo, né? Então, tratar a causa, entender, né, qual é a melhor terapia. Então, porque geralmente eles perguntam assim, mas como é que trata a distensão? Aí depende. A sua distensão é provocada pelo quê? É uma hipocloridria, é um intestino irritável, é ácido, então a gente procura o melhor tratamento. Mas, de forma geral, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Tem né? Que a gente já muita sabe coisa que, nossa, ajuda muito. Coisa básica, então, tipo mastigação, né, meu povo? Que ninguém quer mastigar, né? Chega pra mim, ela engole a comida. Dá uma mastigada e engole. Eu falo, tá mastigando? Antes de pensar em suplementar, gasta dinheiro com suplemento? Eu tenho muita coisa. E perguntaram aqui, mano, que eu achei interessante, só pra gente não pular, se o hipotireoidismo pode ser uma causa da distensão. E, na verdade, sim. Pode Tá, estar gente? E uma coisa alimenta a outra. Porque, ó, pensa o seguinte, quando a pessoa tem um hipotireoidismo, todo o seu corpo tá mais lento de forma geral. Tá? Então, todas as nossas células precisam dos hormônios tiroidianos para ativar, para produzir energia e elas funcionarem. Então, no sistema digestivo é a mesma coisa. O hormônio da tireoide vai estar lá no seu intestino, estimulando a produção de enzimas digestivas, de ácido clorídrico, peristaltismo intestinal, o movimento ali do estômago e do intestino. Então, a pessoa que tem hipotireoidismo tem uma digestão mais lenta, tem um peristaltismo intestinal mais lento. O alimento ele passa mais devagar. Então, se está passando mais devagar, a digestão está mais lenta, o alimento fica em contato mais tempo com essas bactérias que estão ali. Então, as chances disso fermentar são maiores. Então, sim, um hipotireoidismo descontrolado, descompensado, que a pessoa não está tratando corretamente, vai afetar negativamente no intestino. Assim como um intestino ruim, uma disbiose, uma hipocloridria, uma má absorção de nutrientes, também vai afetar de forma ruim a tireoide, porque a tireoide depende de nutrientes chegando ali, né? Então, é um ciclo vicioso, né? Esse paciente, ele fica ali e não consegue melhorar. Mas a gente sabe já algumas coisas que poderiam ajudá-lo, né? Então, você falou da mastigação, eu sempre falo no consultório, ó, estômago não tem dente, é mastigar na boca, né? O dente está na boca. Então, pelo menos 20 a 30 minutos, porque hoje em dia a gente come em 5 minutos, vendo TV, respondendo celular, mexendo no computador e mandando o filho botar roupa para a escola que ele está atrasado. Então, imagina, não dá para a gente ter digestão nesse ambiente caótico que a gente vive hoje em dia. Né? Então, larga o celular, para de sair, levanta da frente do computador, senta bonitinho para comer, bota o seu pratinho, senta. Até porque a digestão, gente, começa só no sentir cheiro, né? Esse processo de digestão tem a fase cefálica, né? Então, sentir o cheiro, olhar a comida, todos esses estímulos visuais e de olfato também são importantes para a liberação de enzima, de HCl. Então, a gente tem que retomar um pouquinho esse momento da comida. Porque a gente come de qualquer jeito, come qualquer coisa, come o que der, na hora que der. Né? Então, a gente tem que ter um mínimo de preparação. Exatamente. Vou parar 20 minutinhos só para almoçar. E aí, você realmente para fazer isso. Não atende telefone nem nada. Come aos pouquinhos, mastigando. Eu sempre falo, 20 a 30 mastigações por garfada. É para demorar, não é 5 minutos. Então, come e aí você vai conseguir até comer menos. Se tá querendo emagrecer, vai te ajudar. Vai te ajudar. Para emagrecer é bom também diminuir o tamanho do prato, né? Se você bota um pratão, a tendência é que você queira encher tudo. Se você bota um pratinho, esse visual do prato pequeno cheio, também participa de... A percepção
percepção de saciedade, né? Ajuda a gente na Exatamente. percepção de saciedade. Então, a primeira coisa, comer devagar. Com certeza. Segunda coisa, evitar muito líquido nas refeições. Tem gente que quer beber 1 Total. litro de suco no almoço, não tem condição. Né? Se Então, possível, não ingerir líquidos. Se ingerir, tipo assim, coisa tipo molhar a boca, sabe? Eu tô muito seca. Molhar a boca, sabe? Porque não Porque dá pra gente beber 1 piora muito a litro de digestão. suco, de qualquer coisa ali junto da refeição, né? Porque a gente precisa aumentar o contato do ácido do estômago com o alimento. E assim a gente consegue favorecer o processo de digestão e diminuir a distensão abdominal. Então, tira o líquido das refeições principais. Faz isso que a Jess falou, né? Bebe só um pouquinho pra molhar a boca. E a gente pode forma pensar no shot do ácido, também, né? a forma do ácido que você falou aí, é a questão do limão de refeições, né? 15 minutinhos antes, geralmente, ou vinagre de maçã, ou agora tem até cápsula de vinagre. Não sei se você já viu. Tem, é verdade, já vi. Agora tem já cápsula. Ou, né, numa coisa mais avançada, suplementar a betaína. Mas antes de pensar em suplementar a betaína, a gente pode fazer limão, pode fazer vinagre, cápsula de vinagre. Agora, é para todo mundo? Depende, tá? Sempre me perguntam assim, quem tem gastrite pode tomar limão em jejum? Eu falo assim, olha, se você tem gastrite ativa, tá sentindo dor, quando você toma esse limão ou água com limão, queima, não é a hora de fazer isso, entendeu? Primeiro a gente precisa cicatrizar a lesão, e aí eu gosto muito do aloe vera, por exemplo, no tratamento de gastrite, para ajudar a cicatrizar, ou seja, aumentar a produção de muco ali no seu estômago, e aí depois a gente entra com ácido. Entendeu? Isso. Então, uma coisa de cada vez. Então, depende. Não é para todo mundo, tá? Especialmente para esse paciente que a gente fala dessa hipocloridria, que é esse paciente que demora muito a digerir o alimento. Ele come uma azeitona, parece que comeu um boi, né? Que ele fala assim, nossa, eu arroto muito depois de comer, demora muito para eu conseguir digerir. Se eu janto alguma coisa assim, um pouquinho mais tarde, eu não consigo tomar café da manhã, porque eu tô cheio ainda, eu não fiz a digestão. Então, esse paciente, ele se beneficia bastante quando a gente fala do vinagre, ou quando a gente fala do limão. Outra coisa que a gente pode pensar é cozinhar bem os alimentos. Então, esse paciente que fermenta muito, não é o momento dele se encher de salada, né? A gente pode pensar no alimento mais cozido. Cenourinha cozida, um espinafrezinho refogado, uma abobrinha, uma berinjela, ao invés dele comer aquele bowl com 500 gramas de folha. Vai fermentar pra caramba. Tudo cru, frio, seco, difícil de digestão. Isso daí salvou minha vida na época. Porque na época que eu comecei a estudar saúde intestinal, eu comecei a estudar muito medicina Ayurveda também. E a Ayurveda traz muito essa questão do alimento cozidinho, quentinho, para quem tem esse desequilíbrio ali no intestino. Aí eu falei, gente, deixa eu fazer esse teste. E eu amava salada. Eu fazia bowls de salada. E, assim, sério, comia muito. E ficava muito estendida. E super saudável a alimentação. E eu comecei a fazer esse teste. Hoje em dia, inclusive, eu nem sinto tanta falta. Eu fico me policiando para comer salada quando a minha digestão tá boa. Eu também sempre falo isso para as minhas alunas, para quem me segue, para os meus pacientes. A nossa digestão, ela vai oscilar ao longo do mês, ao longo da fase da nossa vida. Se você está muito estressado ou se não tá. Então, se você cuidou do seu intestino, reduziu a desbiose, etc., melhorou a sua digestão, legal. Pode ser que em algum momento da sua vida volte a ficar com a digestão meio ruim, você estava conseguindo comer salada e agora não está conseguindo. E você vai dar uma reduzida nesse consumo. Entendeu? Então você tem que se observar. Acontece muito comigo no período pré-menstrual. Que o meu intestino ele fica um pouquinho mais lento, a minha digestão fica um pouquinho ruim, eu evito, nesse momento, a salada. Então, essa auto-observação é muito importante, tá, gente? E faz muita diferença você passar a cozinhar os alimentos, deixar bem quentinho, bem cozidinho. Facilita demais o processo digestivo, porque acho que quebra um pouco as fibras ali desse alimento, né? E a gente não fermenta tanto. E isso é bem interessante que você falou, né? Que esse processo de digestão, ele realmente é cíclico. Às vezes o paciente, ele espera que ele seja a mesma pessoa 365 dias no ano. Gente, é impossível. A gente não é a mesma nem de hoje para amanhã. Quem dirá? Eles falam assim, mas eu já fiz modulação intestinal e de vez em quando eu como alguma coisa e me sinto mal. Mas é assim, eu também. É assim com todo mundo. Sim. A gente vai variando ao longo do tempo aí, isso é normal e é esperado, tá? E você falou de período menstrual, eu percebo quando eu fico mais ansiosa, né? Então, quando eu tô mais ansiosa, sim, trabalhando mais ansiosa, uma carga de trabalho maior, dormindo menos, a minha digestão piora. Não, a minha né? também. Então, total. E aí eu falo que o intestino irritado é um super trunfo, né? Porque ele chama a minha atenção sobre mim mesma. Peraí, devagar. Ó, você tá dormindo pouco, você não tá comendo exatamente o que você deveria, você tá muito estressada.
estressada. Então, é como se aquilo ali chamasse a minha atenção para o autocuidado. Porque você concorda comigo que se você não tivesse intestino irritável, primeiro que você não estaria onde você está, profissionalmente falando. Então, ele te ajudou a chegar onde você está. Sim, de Segundo, certa forma. que ele fez você cuidar mais de você, né? Então, fez você Total. olhar melhor para sua digestão, para o seu intestino, para o tipo de comida, para as suas emoções. Então, todo mundo fala assim, ai, que droga que eu tenho essas questões intestinais. Mas, talvez, seja sorte, não seja azar. Porque é o que faz você tomar conta de você. Senão, a gente gasta uma vida inteira olhando para os outros, mas a gente não gasta um minuto com a gente. É Né? Então, verdade. que É bom verdade. que a gente teve essa Tem sorte. que ver o lado bom dos problemas. Em todo problema há uma oportunidade. E porque senão ela entra num loop infinito de assim, ó, a vida, ó, azar, nunca melhora, eu tô cada dia pior. E não vai Tem dia que adiantar eu tô nada. bem, tem dia que eu tô ruim. Não adianta essa retórica vitimista. Você só vai ficar pior mesmo. Exatamente. Então você tem que olhar pra frente com o olho adiante, olho de adulto, e acreditar na vida e acreditar que vai dar certo. Então, essa questão da digestão, voltando ao tema, né? Ela piora muito em relação da nossa sistema nervoso, de como é que a gente está encarando a vida, se a gente está com um problema ou outro. Ou isso que você falou, saiu um pouco da dieta. Tava tudo bem, mas sábado eu fui num casamento, bebi, comi coxinha, fiz isso, fiz aquilo, no dia seguinte seu intestino tá ruim. É o esperado, né? Você saiu principalmente muito, se você abusou muito. Se você abusou abusou. muito, tem também limite, gente. Até a exceção tem limite. E o pessoal acha que não, é porque a exceção tem que ter o pé na jaca. Então você tem que dosar, você que vai entender. As pessoas me perguntam, tá, mas quando que eu vou poder comer? Quanto? Qual a frequência? Depende, você vai dosando, você vai tateando, entendeu? Por isso que esse autoconhecimento é tão importante. Não sou eu nem a Vânia que vai te dizer isso. A gente vai te dando o caminho, vai te ensinando e você vai se auto-observando. E até fazer a listinha dos alimentos que você percebe que você tá digerindo mal ou não, vai ser importante, porque às vezes a gente nem é só FODMAP, sabe? Eu já peguei pessoas que têm alergia a morango. E aí? Sabe? Que comem tomate e se sente mal. Então, é sempre muito individual. Até a dieta low FODMAP, eu acredito que você não passa para todo mundo. A dieta, sabe, aquela bem... Essa eu não passa para ninguém, porque é muito difícil. Essa eu não passo para ninguém. Você tira, talvez, os alimentos mais ricos em FODMAPs, e aí a pessoa vai observando. Os mais ricos em FODMAP, quais são, né? O que a gente mais vê na prática. Trigo, né? Porque tem frutano. Leite, por conta da lactose, né? Então, assim, de leite derivado eu acabo trabalhando só com a mussarela de búfala no primeiro momento, e assim, pontual, não dia a dia. Leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, amendoim, soja, retiro. Brócolis, couve-flor, repolho, acelga, retiro. Sim. Alho, cebola e xilitol. Então, esses alimentos eu tiro. O resto já é coisa pra caramba. Já é coisa pra caramba. Né? Então, assim, a gente... E já é uma restrição. Agora, se aquele perfil tão fechado, né? Sim. Geralmente, por exemplo, abacate. Eu tinha muito problema com abacate também. Também é rico. Mas aí é auto-observação. Eu tenho alunas que abacate não dá nada. Com diagnóstico de SIBO. Entendeu? Então, pra vocês verem como é individual. Não é vocês acharem assim, eu peguei uma lista na internet de alimentos ricos e FODMAPs, eu vou excluir isso tudo aqui. Não façam isso. Porque vocês podem gerar mais intolerâncias por conta dessa restrição alimentar absoluta e, sabe, querer excluir tudo da sua vida. Então, nesse não é o caminho. Eu acho que fazer essa dieta aí de eliminação, principalmente dos alimentos que você já observou que você digere mal e cuidar da sua digestão, com as dicas que a gente está dando aqui, que ainda tem muita coisa para falar. Começar a cuidar dessa digestão e aí voltar depois tentar inserir um alimento de cada vez é o melhor caminho aí, tá? Sim. Porque, na verdade, uma pergunta que me fazem muito, como que trata de antibiótico? As pessoas acham que tem que tomar um antibiótico, que, assim, gente, pelo menos na minha prática, assim, é raro, tá? Só num caso bem, bem intenso, bem agressivo, que a pessoa tá tirando a qualidade de vida dela, a questão da SIBO, tá? Que a gente entra com antibiótico. Mas, em geral, tem muita coisa a se fazer antes de pensar em antibiótico. Então, o antibiótico na desbiose, a gente pode pensar no caso de SIBO. Até perguntaram do diagnóstico aqui de SIBO. E também é um pouco limitado esse diagnóstico, tá? Porque no Brasil a gente não tem disponível todas as formas ali eficazes de fazer o diagnóstico. Porque como é que é o diagnóstico? Você vai ali numa clínica que faz esse exame, se chama hidrogênio expirado, né? Você toma uma substância ali rica em, no caso, FODMAPs, que aí, geralmente eles usam lactulona, né? Estão usando lactulona. Ou glicose. São ricas nesses FODMAPs aí, carboidratos fermentáveis, que chegam no intestino
E aí, se gerar gás, quando você for expirar esse gás, eles vão medir lá o quanto de gás saiu, quando você expirou ali o aparelho. Se for muito intenso, vai dizer lá, nossa, ela tem muita bactéria nesse intestino, e no caso do intestino delgado, que é onde não é para ter muita bactéria. Sim. É para ter mais bactéria no intestino grosso, que é no intestino que a gente produz as fezes. Então, se aparecer muita bactéria no intestino delgado, porque tem um excesso de gás ali, a gente fala assim, nossa, então ela tem SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Só que é limitado esse exame por quê? Porque nem todas as bactérias produzem hidrogênio. Tem bactérias que produzem metano, que é outro gás. E esse exame não vê o metano. E às vezes eu já recebi várias pacientes que eu pedi o exame, e aí veio para mim negativo e tava assim, esculpido na minha frente, é SIBO, entendeu? Né? E ela tinha. Então, assim, aí vai do médico e do nutricionista em conjunto falar, tá, mas vamos tratar como SIBO, então? Mesmo esse exame tendo dado negativo, porque pode ser esse outro tipo de bactéria que produz metano? Sim. Eu falo sobre isso também na aula de SIBO, você com certeza aborda isso também. Sim. Você pega muito paciente que tem cara de SIBO, faz exame e vem negativo? Muito. É bem comum, né, esse paciente. Mas esses pacientes que têm cara de SIBO com negativo, eu trato, né? E eu falo pra ele, olha, vamos tratar porque tudo que você tá comendo te faz mal. O paciente com SIBO, ele tem essa queixa, né? Ai, tudo que eu como me faz mal, não sei mais o que comer. E isso diminui muito a qualidade de vida desse indivíduo, né? Porque realmente comer é também um ato social, né? Então, comer está associado a você estar em bons momentos, estar com as pessoas. E se coisas saudáveis ou não saudáveis te fazem mal, tem algum problema, porque você não pode comer nada. Não tem então, como, tem paciente não tem como. que chega pra mim comendo arroz com carne. Não tem como ele ficar comendo arroz com carne. Né? Então, eu preciso evoluir essa dieta. Até porque é importante a gente falar, que você falou isso do food map, né? Dessa retirada. Ah, vou lá na internet, ver no Google o alimento e vou parar de comer. O problema da gente fazer essas restrições desnecessárias é que a dieta fica tão pobre que no longo prazo eu fico não só mais intolerante, mas eu fico mais desbiótica ainda. Eu tenho mais alterações dos bichinhos que moram lá no meu intestino. Sim. Porque eu acabo que eu não alimento os bichinhos bons. Eu não dou comida para eles. Eles ficam lá mortos de fome. E eles não conseguem se replicar. No longo prazo, é cada vez pior. Sim. E é aquele paciente que ele tira, não melhora, ele só piora, né? Ele come cada vez menos, cada vez mais sintomático e ele fala, olha, eu já não sei mais o que eu posso comer, eu já tirei tudo, e por que eu não melhoro? Geralmente o paciente com SIBO é um paciente que reclama de emagrecimento, né? O pessoal tá falando que a minha voz tá saindo distorcida, tá saindo pra você? Pra mim não, pra mim tá normal. Gente, tá muito ruim pra vocês? É porque eu tô de fone. Fala as outras pessoas aí se a voz tá ruim ou tá boa. Geralmente esse paciente com SIBO, pelo que eu vejo assim, a maioria tem mais uma queixa de não conseguir ganhar peso, né? Ele tem mais uma tendência a emagrecimento, deficiência nutricional, justamente porque não tá digerindo nem absorvendo, né? Agora, não necessariamente, às vezes eles são até eutróficos, ou eles podem estar acima do peso, porque a obesidade é um fator de risco para supercrescimento bacteriano. Geralmente é assim, o paciente com supercrescimento bacteriano diarreico, ele tem dificuldade às vezes de ganhar peso, porque ele tem medo de comer. Como ele tem medo de comer e ter diarreia, ele pensa assim, então eu não vou comer mais, porque toda vez que eu como eu passo mal, eu vou parar de comer. Então esse perfil de paciente, ele tende a ser o paciente que é emagrecido. Agora, o paciente constipado, não. É verdade. Porque não vai acontecer nada. Ele não tem medo de comer, assim. Ele come, mas ele passa mal. Então, ele pode até esquecer. Tipo, não vou comer não porque eu passo mal. Mas ele não tem a questão do emagrecimento. Geralmente, não tem a questão do emagrecimento. Então, não é só o paciente emagrecido que tem SIBO, não. O obeso, até como eu falei, obesidade é um fator de risco. Porque altera peristalse, leptina, grelina, insulina. E isso tudo altera a saúde de intestino, ele pode, inclusive, cursar com supercrescimento bacteriano, tá? Então, eu tenho os dois extremos. Eu tenho paciente até que aquele intestino ali cheio de bactéria inflama, né? Mais resistência à insulina, mais inflamação, mais deposição de gordura na barriga. Então, eu tenho os dois perfis de pacientes. Né? E desses com SIBO, você acha que a maioria, pelo menos no seu consultório, usa antibiótico ou não? Como é que tá?
maioria usa antibiótico, né? Porque hoje em dia eu já sou ali o voto de Minerva desse paciente. Então ele fala assim: eu já fui a várias nutricionistas, Ou seja, ninguém conseguiu me já tratar. usaram antibióticos? Geralmente Eu chega para tenho vocês já usaram. paciente que já usou e paciente que não usou. É porque, Tá. assim, o tratamento de SIBO não é só antibiótico, é também. Não. Mas antibiótico é Não mesmo. 10% do tratamento. Sim. Então, eu tenho paciente que já usou antibiótico 6 vezes. Mas nunca fez dieta Nossa. fitoterápico, nunca cuidou do estilo de vida. Vai voltar. Não, vai Então, voltar. assim, SIBO pode e é tratada com antibiótico? Sim, mas não só com antibiótico. Antibiótico é 10% do tratamento. O resto é a gente colocar uma dieta adequada, é a gente melhorar o estilo de vida, é controlar o estresse, é repletar vitaminas e minerais, é desinflamar, é melhorar a peristalse. Senão, ele vai usar antibiótico 6, 7, 8, 10 vezes e não vai melhorar, né? Então... E vocês estão conseguindo a rifaximina ou não? A gente usa a rifaximina quando não consegue pelo valor ou pela disponibilidade, a gente faz ciprometronidazol, né? Então tem as duas possibilidades, na verdade são essas três, né? As mais comuns. A rifaximina ela acaba sendo mais cara. Mas eu acho que ela só tem lá fora, né? Ou já tá tendo aqui? Já tem aqui no já Brasil. Tá tendo, mas é bem cara, né? A depender do lugar, é tipo um tratamento de R$1.000 pelo menos, 600 é 600 e pouco o antibiótico, é bem caro. Enquanto porque, para quem não tá entendendo nada, tem vários tipos de antibiótico. O padrão ouro para SIBO é essa rifaximina aí. Só que é cara, tá? É uns R$600 ali a caixinha de antibiótico. Aí 600 a caixa, a Cláudia botou. E aí, até pouco tempo não tinha, por isso que eu perguntei a Vânia se agora já tá tendo, porque ela vê mais o uso de antibiótico. Eu tendo aí para uma linha um pouco mais fugindo do antibiótico. Só no caso muito grave que eu vou e uso. Aí tem esse custo também, tem essa questão desse custo. E quando não consegue de jeito nenhum, a metronidazol é uma opção também que eu gosto. Eu gosto bastante. E é mais acessível, né? Muito então dá para o paciente pagar, né? E Sim. nesse paciente, que é muito distendido, estão várias pessoas perguntando de probiótico. Nesse paciente, que é muito distendido, que tem muita bactéria, se ele usar probiótico, piora, não melhora. Sim. Porque já tem bactéria demais. Imagina jogar mais bactéria nesse intestino. Eu sempre brinco para uma analogia bem fácil, que assim, ó, a primeira porção do intestino, ela deveria ser um Uber Black. Então, assim, é 1, 2 passageiros e só. Mas quando você tem supercrescimento bacteriano, seu intestino tá igual um BRT lotado, tá uma lotação. Então tem muita gente ali. Aí você vai botar muita gente. Muita gente nesse ambiente intestinal não dá, inflama, fica um caos, né? E acaba que eu tenho uma distensão abdominal, tenho dor, eu tenho desconforto, tenho outros sintomas mais severos, né? E ele pode evoluir para outras coisas, intolerâncias mais severas. Então a gente vai fazendo empilhamento de problema, né? Que eu falo para o paciente. Então, uma coisa em cima da outra. E no final você tá assim, do avesso. Porque a gente vai empilhando uma coisa em cima da outra. É uma agulha no palheiro ali, esse probiótico agora. A gente primeiro limpa o terreno para depois, lá na frente, pensar em usar. E mesmo assim, não é qualquer probiótico, não é qualquer quantidade. Que a galera compra de 20 bilhões, 30 bilhões. Aí é um caos, entendeu? Não é assim. Começa com pouco, com uma composiçãozinha ali legal. Enfim, então probiótico também não é a solução da disbiose, tá, gente? Todo mundo acha que o que trata de disbiose é usar probiótico. Não. O que trata de disbiose é matar essas bactérias que estão em excesso ali. Em casos graves, de SIBO, com muitos sintomas, já está tirando a qualidade de vida, já tentou de tudo, talvez somar também o antibiótico junto com a dieta e fitoterápica que a gente vai usar. Em casos não tão graves assim, o estilo de vida e a gente matar essas bactérias de fome, que eu gosto de sempre falar isso, as bactérias elas morrem de fome. Se hoje elas cresceram porque elas estão conseguindo fermentar os alimentos que você está digerindo mal, quando eu passo a digerir bem, eu não sobra alimento para essas bactérias fermentarem, entendeu? Assim, o grande primeiro passo para reduzir a disbiose é eu melhorar a sua digestão. É por isso que eu bato na tecla da mastigação, de reduzir a hipocloridria, caso você não tenha uma gastrite ativa, que isso já automaticamente vai ajudar a reduzir a disbiose. E a gente suplementar, talvez, para melhorar a sua composição ali de enzimas digestivas, a gente conseguir digerir esse alimento. Pronto, aí já para de sobrar tantos alimentos mal digeridos. E, claro, tirar os alimentos que você sabe aí que você está digerindo mal. Sei lá, às vezes é proteína. Proteína é muito comum na hipocloridria, né? Você come ovo,
fica com gases podres. Come carne, come frango, tudo ali mais rico em proteína, fica com gases. E às vezes esses gases já é assim, 1 hora após a refeição, uma coisa um pouco mais imediata. E gases fedidos. E aí a gente já pensa principalmente nessa questão de hipocloridria associada a uma desbiose, um crescimento de bactérias que fermentam, que metabolizam esse excesso de proteínas que foi mal digerido. Então, a gente talvez precisa fazer um momento ali, um período curto de redução de proteína na dieta, né, Vânia? Você deve fazer isso com algumas pessoas. Ou facilitar a digestão, né? Por Também. exemplo, o que eu coloco na dieta da minha paciente? Ao invés de botar um bife, eu vou botar carne moída de um corte magro. E Total. aí, isso, como ela já tá picadinha, né? Isso faz com que a digestão melhore, porque aí eu facilito esse processo digestivo. E aí facilita já a mastigação dela, que ela teria se ela mastigar, a carne tiver já picadinha, se a gente conseguir dar um chá, alguma coisa assim, um limão, um vinagre, a gente consegue deixar a proteína na dieta dela. A questão é que a gente tem que melhorar esse processo digestivo, né? Senão, não adianta. Uso muita mais carne branca, né? Então, um peixe, um filezinho de frango, uma sobrecoxa sem pele, ou a carne moída mesmo de cortes magros, chã, patinho, lagarto, músculo, ao invés de uma carne gordurosa, que ela não vai conseguir digerir, né? Então, eu tenho que facilitar esse movimento peristáltico também. E aí a gente pode usar, eu gosto bastante de incluir gengibre na dieta da paciente, porque o gengibre ele vai fazer isso aqui, ele é procinético, que a gente chama. Ajuda esse bolo alimentar a ir andando pelo tubo digestivo. Então, um chazinho de gengibre, chazinho de hortelã, após as refeições, 150 ml, 100 ml, um pouquinho assim, é só para ajudar na digestão. É bem interessante, bem eficaz para essas pacientes que têm distensão, que têm supercrescimento bacteriano. Ele né? tem uma função também de quelar esses gases, né? O gengibre, ele atua nos gases também, reduzindo bastante. Então, é muito bom para gases, independente de estar próximo ou não à refeição. Sei lá, final do dia tá com gases, acordou com gases, né? Acordou distendida. Toma um chazinho de gengibre antes de pensar em comer alguma coisa. Mas não só o gengibre. E, assim, de tempero. Assim, minhas comidas são sempre com muito temperos digestivos. Então, alecrim. Gente, alecrim, assim, salva vidas. Eu amo. A combinação de alecrim com gengibre até no chá, né? Maravilhoso. É perfeito. Eu tomo bastante. Tomilho. Você toma chá? Eu tomo muito chá. Eu tenho uma linha de chás, né? Hábito Vida. Eu vou te mandar pra você conhecer. Eu vejo você postando, é verdade. Eu vou te mandar pra você conhecer. Você vai amar. Aí tem um blend digestivo que é gengibre, alecrim, erva doce e... Gente, esqueci. Qual é o outro lindo? Agora, deu um branco. São 4. Mas é gengibre, alecrim, erva doce, tem mais um. Deu um branco agora aqui falando de blend. Hortelã. Hortelã. São esses 4. E assim, é surreal. Você toma aquilo e você já vê um alívio, hortelã. Você já vê um alívio assim imediato, por conta dessa combinação. E aí eu uso muito também como tempero o alecrim. Quem me acompanha sabe, eu tô sempre botando na carne, no frango, no ovo, o que der eu tô botando alecrim. Porque tem esse efeito digestivo. E é natural. Você gasta pouco, é barato, que é erva. Né? Antes de pensar só em ficar suplementando, entendeu, gente? Então, inserir tomilho é bem digestivo, cominho, coentro é bem digestivo. Sálvia, orégano, o gengibre mesmo que a gente falou, o açafrão. Então, tem várias perguntas. Como tirar o alho e a cebola, né, do dia a dia, usando ervinhas digestivas. Salsinha, cebolinha, açafrão, gengibre, orégano, ervas manjericão. Manjericão adoro. Então, dá super pra viver sem alho e sem cebola. É que é uma característica muito do brasileiro, né? A gente usa muito alho e cebola na nossa comida. Mas fora do Brasil não é igual a gente Mas é aqui. Mas sabe que eu não tenho distensão com alho e cebola? Nem quando eu tava em crise da síntese irritável. Pra você ver como é tão individual, né? Eu tenho só com alho, com cebola não. Mas com alho, quais alimentos? Você sabe quais alimentos hoje te causam distensão? Você conseguiu grão de bico. É assim, acaba comigo. Feijão, se eu fizer remolho, eu super consigo comer. Olha a Deus, que eu amo feijãozinho também, então de vez em quando eu como. Mas assim, o grão de bico e o abacate, olha, pra mim é surreal. Assim, acaba comigo. Pra mim é ervilha. Nossa, eu amo ervilha, mas ervilha pra mim nem pensar.
Eu não Sopa de ligo muito, ervilha. não fiz muito teste. Não fiz o teste, talvez, né? Eu não Eu consigo. amo, mas eu, assim, quando eu como, eu tô preparada para passar mal. Eu sei que não vai dar certo, né? Então, ervilha eu não como. O abacate eu posso, mas não posso comer muito, porque tem isso também da dose Da consumida. quantidade. Consigo comer um pouquinho, mas não um pocão. Então, você consegue comer 2, 3 colheres de abacate, mas você não consegue comer um abacate inteiro, né? Por quê? Exatamente. Porque a quantidade de carboidrato fermentador se torna muito grande de uma vez só nesse Uhum. trato gastrointestinal. Né? Então, às vezes, se você comer pouquinho, quem come pouco, come de tudo um pouco. Se você Sim. comer pouquinho daquele alimento, o intestino tolera. Se eu comer muito, aí eu ultrapasso o meu limite de tolerância, aí eu acabo É, passando mal. isso Então, para mim, hoje, acontece comigo com brócolis. O brócolis verde mesmo, né? Brócolis americano. Um pouquinho de boa. Se eu passar daquilo ali, botar, sei lá, botei meio prato, já ai, era. já é muita Entendeu? coisa, né? E É tem muita uma coisa. pergunta aqui, perguntando se o alho e a cebola, por que que eles fazem mal, se eles são ruins? Não é que eles são ruins, tá? Então, assim, o alho e a cebola, pensa no mundo todo. O alho e a cebola é um alimento ruim para o mundo? Não. Mas para o paciente que tem problema de intestino, que é muito distendido, o alho e a cebola, eles têm um carboidrato fermentador que a gente chama de frutano. Então, esse carboidrato chega lá no intestino e fermenta demais. Como ele fermenta demais, vai deixar sua barriga igual de grávida, né? Então, Exatamente. para alguns pacientes, o alho e a cebola são um problema. Mas a Jasmine a gente estava falando, né? Eu comia alho e Uhum. cebola e eu não passava mal. Então, tem a questão da individualidade. Nem Tem. todo mundo vai passar mal com alho e com cebola, ou com feijão, ou com brócolis. Por isso, a autoobservação, né? Então, a gente tem que ter esse olhar ali mais refinado do isso aqui eu como e eu não me sinto bem. E sabe o que eu vejo, assim, de forma mais geral, que já melhora muito a vida do paciente? Tirar farináceo, porque Sim. farinha é uma praga, né? E a gente come muita farinha no mundo. Então, tira a farinha, E a qualidade da nossa farinha é péssima, tá, gente? O também é problema não é nem péssimo. só o glúten. Tem tanta coisa no trigo que é muito além do glúten, tá? É gordura, açúcar e farinha ruim, né? Geralmente os produtos farináceos são assim, cheio de É, açúcar, cheio de gordura, cheio de conservante, corante, aditivo e uma farinha ruim. Então, assim, a sim. microbiota não gosta de nada que tá ali, os bichinhos do intestino. Então, tira a Não. farinha e bota comida. Bota abobrinha, bota abóbora, bota batata baroa, batata inglesa, né? Bota carne, Até a o tapioca, franguinho, né? Eu indico muitas vezes a goma de tapioca, tapioca. porque assim, ela não vai distender, Não gente, a fermenta. tapioca, porque ela é refinada, tá? Então, assim, pensando, pessoa em dieta, tem um índice glicêmico maior, etc. Mas às vezes você coloca uma proteína junto, pronto, já. E também a quantidade, né, gente? Não tô falando de você fazer aquela tapioca gigante, que você bota um monte de coco, aí leite condensado. Não estou falando isso. Não é isso. A tapioquinha ali, você faz às vezes uma crepioca, você bota um recheio ali de peitinho de frango desfiado, ou um atum desfiado, pronto, você botou a sua proteína e já consegue trocar esse pão, às vezes, por tapioca, por um período, tá? E aí depois, se quiser voltar a comer pão, eu sempre digo para as minhas alunas o pão de fermentação natural. Aqui no Rio, por exemplo, a gente já encontra várias padarias bem legais de pão de fermentação natural. Eu tolero também até certa Também. quantidade quando eu como, também não posso abusar, mas assim, eu observo na prática que a digestão fica muito diferente. Porque É. tem a questão de que a fermentação natural, por ser mais prolongada, leva dias, reduz a quantidade de glúten e reduz até a quantidade desses frutanos ali, desses carboidratos de difícil digestão. Então, se torna um pão de mais fácil digestão. E se é de mais fácil digestão, automaticamente agride menos o seu intestino, entendeu? Você tem que sempre ter em mente que tem que ser um alimento de fácil digestão e pode estar dentro de um alimento saudável. Às vezes você come brócolis e não se sente bem. Então, para você, o brócolis não está fazendo bem. É simples assim. Exatamente. É que é difícil o paciente entender, às vezes, olhar, né, isso, porque ele pensa assim, poxa, mas é brócolis. Poxa, mas É, é couve-flor, mas é feijão, não é por isso que se esteja, né, fazendo mal para mim. E também, né, tem aquela questão que não é para sempre. Pode ser não. que tratando esse Sim, intestino, melhorando a saúde intestinal, você volte a comer. total. Então, a gente propõe uma restrição pontual para tratar esse intestino, dar enzima para ele, dar nutrientes para ele, e depois a gente recoloca esses alimentos aos pouquinhos e a gente avalia a aceitação. Eu tenho um monte de paciente que chega para mim sem comer nada e hoje em dia consegue comer tudo. Por quê? Porque a gente foi aos poucos reconstruindo essa saúde intestinal, dando vitamina, dando mineral, vitamina D, zinco, ferro, magnésio, né? Nutrientes que esse intestino precisa,
A gente colocou as fibras certas na hora certa, colocou os chás, que a gente falou vários chás aqui, a gente adora chá. Então, bastante chá para esse paciente. Os temperinhos naturais. Ele não está mais estressado, ele está fazendo meditação, yoga, espiritualidade, tem ido na igreja, onde ele acredita, Tá dormindo né, que é espiritualidade. bem, tá cuidando do sono, né? Porque esse negócio Dormindo de bem. dormir tarde, acorda cedo e dorme pouco, ou acorda tarde. Gente, isso aí desregula a sua microbiota. Nossa microbiota também tem um ciclo circadiano dela. Isso. E aí ela é afetada com o desequilíbrio do nosso ciclo circadiano. Então, dormir bem ajuda o intestino? Ajuda. Ajuda que o intestino dorme também, né? Então, na hora que, quando acaba a luz, o intestino acha que, opa, vamos dormir. Só que a gente continua aqui nessa luz artificial e a gente quer continuar aqui comendo. Só que o intestino quer dormir, ele não quer digerir nada. Esse é um ponto que a gente pode falar de como melhorar a distensão abdominal. Não comer muito à noite, gente. Se você puder, eu boto ali 2 horas, se possível, 3 horas antes de dormir. Você fazer sua última refeição. Eu também. 3 horas. Se possível, gente. Porque às vezes você tá acordando distendida porque você comeu tarde à noite e durante o sono, seu intestino não quer trabalhar. Então, durante o sono, a nossa digestão realmente está mais lenta. Às vezes você nem faz digestão. Acorda porque digeriu mal que você comeu à noite. Aí acorda distendida. E a pessoa entra num ciclo vicioso, porque acorda sem fome. Porque digeriu mal, comeu à noite. Aí fica até o almoço sem comer nada. Aí chega 1 hora, 2 horas da tarde que vai começar a comer. Aí chega 11 horas da noite e ainda tá comendo. Exatamente. Entendeu? Tá todo errado o ciclo dela. Tá todo errado. O meu marido, às vezes, ele fala assim, dá tipo 11 horas e fala, ai, tô com fome. Eu falei, não é hora de comer, não, é hora de dormir. Vai dormir com fome mesmo, amanhã você come. Aí ele, pô, mas por quê? Eu falei, porque o seu intestino está dormindo. Não é hora de acordar ele para digerir nada. Toma um chá. E ele odeia chá, né? Ele, não, mas eu odeio chá. Eu falei, então bebe água e que a fome passa. Ah, não, eu vou mandar os nossos chás e ele vai experimentar. A gente tem um que é o meu docinho, que é um chá de cacau. Tem nibs de cacau, tem erva doce. Ele vai amar. Que aí eu falo que é o chá pra galera que não gosta de chá, entendeu? Aí tem os chás mais docinhos. Tem o chá de frutas também, ele vai gostar dele. Que aí já ajuda um pouco. O fato de ter erva doce é digestiva também. Aí ajuda pra caramba. E aí, então a gente falou mastigação, a questão de talvez o limão, o ácidozinho ali no estômago, pra quem não tem essa contraindicação. Falamos de água, líquido com comida, nem pensar. Alimentos cozidinhos, quentinhos, de fácil digestão. Identificar os alimentos que você não está digerindo bem, fazer uma listinha, talvez diminuir essa quantidade, principalmente esses FODMAPs que a Vânia listou vários, que são os principais que ela tira. Então, quem perdeu essa parte, depois vocês voltam aí na live, que ela falou quais que ela tira no período inicial. Mas que perguntaram de enzima digestiva e perguntaram de aveia também. Enzima digestiva. Primeiro falar da... Eu adoro, né? Eu uso bastante, mas também aqui a gente tem que entender qual é a enzima para cada paciente, porque tem paciente que vai precisar da betaína, tem outro que vai precisar de outra enzima que chama alfa-galactosidase, tem outro que vai precisar de pancreatina, a gente tem um monte de enzima, então a gente tem que entender qual delas. Mas a betaína é uma que eu uso muito, que você falou, e a alfa-galactosidase, que é o Digelive, né, que vende na farmácia, também é outra, também uso bastante para esse paciente bem distendido. O Digelive que ajuda muito, que é isso que ela falou, de alfa-galactosidase, nos alimentos ricos em FODMAPs. Nesses aí, feijão. Mas também, eu também não aconselho, assim, eu quero hoje comer muito feijão, quero comer grão de bico, ou quero comer alguma coisa, quero comer pão e eu vou tomar o Digelive. Não é assim que é pra usar. É igual a galera que tem intolerância à lactose e usa lactase. A intenção não é essa, gente. Não é assim pra você tapar o sol com a peneira, entendeu? A gente usa como um tratamento por um período para você não ter tanta restrição alimentar. Né? Então, a pessoa que tem diagnóstico de intolerância à lactose, evita a lactase, né? Evita a lactose, evita leite e derivados em geral por um momento. Isso aconteceu muito comigo lá no início, quando eu estava com muita desbiose e a síndrome em crise, eu não tolerava nada de leite derivado. Hoje em dia eu consigo comer iogurte natural, um potinho, sem ter problema nenhum. E com lactose, tá? Eu não fico pegando sempre sem lactose. Ou o que eu prefiro, que é de mais fácil digestão também? Os leites derivados de búfala, que aí é de mais fácil digestão, porque tem um tipo de caseína que é de mais fácil digestão, que aí é a proteína do leite, ou o A2A2, né, que agora a gente já está até mais disponível, que são leite A2A2, ou iogurte A2A2, ou queijo A2A2, isso vem escrito lá, que também tem essa caseína de mais fácil digestão, e aí não tem nada a ver com a lactose. Porque às vezes, gente, você tem intolerância a leite derivados, e o problema não é só a lactose, ou nem é a lactose, é a proteína do leite, né? Isso é muito comum na pessoa que está com muita desbiose.
acontece Exato. comigo, eu vejo com centenas de pessoas. Então, talvez por um momento você vai precisar sim restringir leites e derivados. Quando você melhora a sua digestão, reduz de biose, você consegue reintroduzir numa quantidade ali que você vai tateando isso também. Eu tenho o meu limite. Eu amo queijo, por exemplo. Se deixar, eu acho que eu fui um rato na outra vida. Amo, mas eu tenho meu limite. Se eu passo daquele limite ali, eu já tenho sintomas. Mas eu como, entendeu? Obedecendo ali E esses tem limites. também, né, a questão de frequência de consumo. Você falou que come iogurte, mas talvez se você comer iogurte 5 dias seguidos, no sexto você tá Não vai dar incrível. bom. Ou se Se eu comer você iogurte comer, e queijo no mesmo dia, já não funciona bem. Entendeu? tem que ser assim, ó, um na segunda, outro na quinta. Aí dá tudo certo. Porque aí eu não Exatamente. sobrecarrego esse sistema digestório. Então, outro ponto da distensão abdominal, sabe o quê? Rodízio alimentar. As pessoas Sim. querem comer todo dia a mesma coisa em todas as refeições. Café da manhã e lanche, quer comer pão com queijo, pãozinho com margarina, pãozinho com manteiga, café com leite. No almoço, no jantar, quer comer um farináceo, vou comer uma empada, vou comer um macarrão, vou comer alguma coisa com farinha. É. Não come legume, não come verdura, não come nada cozidinho, come carne gordurosa. Pô, aí realmente fica difícil para esse intestino funcionar, né? Exatamente. Senão ele não aguenta, é muita informação para Vocês ele, têm ele que quer dar férias. tem que dar um descanso, gente. É isso, tem que dar um descanso, entender. Você tá consumindo aquilo e tá se sentindo mal, então, por esse momento não tá. Acontece muito com ovo. A pessoa que a gente tá comendo, come ovo se deixar todos os dias e 3 refeições ao dia. É. Daqui a pouco tá sentindo que o ovo não tá caindo muito bem. Então tá precisando tirar um pouquinho esse ovo por um tempo, reduzir. Por isso que eu falo, gente, tenta não comer ovo todo dia, porque o ovo, ele entra ali eu falo para os meus alunos que estão com medo de biose. O ovo, ele entra naquela lista de alimentos mais alergênicos, né? Se eu for pegar os alimentos mais alergênicos, ovo, trigo, amendoim, frutos do mar, então entra aqui, leite derivados, entra na lista de alimentos mais alergênicos. Então, para a pessoa que já está inflamada, está com desbiose, sistema imune já está ali, coitado, você fica consumindo de forma frequente, em grande quantidade, um alimento que tem um potencial alergênico, em algum momento ele pode causar um problema. Então, não estou falando que o ovo é ruim, mas depende da pessoa que está consumindo. Então, repara como você está digerindo isso. Eu vejo muita gente digerindo mal o ovo e melhora o intestino, daqui a pouco consegue reintroduzir de novo. É uma coisa que aconteceu comigo também. Parece que eu passei por quase tudo. Acho que você também, né? A gente passa por tudo. Assim, cara, eu amava ovo, me entupia de ovo. Aí teve um momento que eu parei, tive que parar um pouco e hoje eu consigo consumir, mas eu evito esse, sabe, exacerbado. Essa Toda coisa do hora. dia a dia, né? Porque eu também, se eu comer, tipo, o ovo pra mim é muito engraçado. Se eu comer de manhã, a minha digestão não é muito boa. No almoço, no jantar já é melhor. Então tem o Olha só. horário que eu como. E a frequência, né? Não dá Sim. pra comer 3, 4 dias seguidos, porque no quinto dia aquilo já tá muito pesado pra mim. Então eu como uma vez na semana, 2, e eu vou sempre, ó, rodiziando. Que eu sempre falo com os meus pacientes assim, imagina um copo. Se nesse copinho eu pingar muitas gotas todo dia, esse copo transborda em algum momento. É quando você vai ter o sintoma. Se eu pingar uma gotinha segunda, uma gotinha quinta, o copo tá sempre vazio. Então ele nunca transborda, eu nunca passo mal, eu nunca tenho sintoma. Por quê? Parcimônia, equilíbrio, bom senso na hora de se alimentar, né? Exatamente. E aí você consegue ter uma variedade sem você ficar sofrendo tanto, achando que tudo que eu não posso comer. E quando você começa a fazer, sabe, essas pequenas observações do seu dia a dia, que igual eu e a Vânia, a gente levou isso pra vida, pra nossa vida, a gente tenta ensinar vocês, gente, aí é libertador, sabe? Eu comi uma feijoada no final de semana e fiquei de boa, porque minha irmã fez o remolho do feijão. Primeira coisa que eu perguntei, você fez o remolho? Ela fez. E eu comi feijoada, gente, e não me senti mal, sabe? Porque é super pesado, né? E fiquei de boa. Uma pessoa que tem síndrome de intestino irritável. Então, assim, sabe? Dá pra viver se você cuidar direitinho. E aí você falou da enzima, da enzima, você falou muito da galactosidase, da betaína, para quem não sabe, a betaína ela age no estômago, então é muito interessante para pessoa que está com hipocloridria, que tem má digestão para proteína, etc. E tem as enzimas que agem no intestino, que a Vânia comentou também, que tem a pancreatina, a gente pode fazer um mix de enzimas, né, que vão atuar ali no intestino. Então, por isso que quando são enzimas para atuar no intestino, eu gosto de colocar em cápsula gastro-resistente, para essa cápsula não abrir no estômago. Então tem isso também, tá, gente? Não é qualquer enzima. As enzimas que estão em cápsulas gastro-resistentes é porque elas vão passar direto pelo estômago para atuar lá no intestino. E elas têm um pH ideal para elas atuarem. Elas não vão atuar num pH ácido, por exemplo.
Já a betaína é uma enzima para atuar no estômago, então por isso que ela não é feita em cápsula gastro-resistente. E não faz sentido, inclusive, botar ela em cápsula gastro-resistente, tá? Porque eu quero que ela atue ali no estômago. Então é interessante? É interessante, mas é um próximo passo. Quando você já Isso. está fazendo Tudo que a isso gente falou, né? Que a falou gente antes. falou de várias etapas antes disso, né? Estratégias aqui que é o que realmente funciona. Os chás digestivos eu gosto de colocar ou antes da refeição, 30 minutinhos antes, para meio que já preparar esse estômago, ou depois. Se você usou o limão ou vinagre antes, né, para quem não tem contraindicação, botar o chazinho depois, igual a Viana falou, 150 ml, você bota o quê? Uns 30 minutos depois? 15, 30? 15, Depende, 20 né? minutos depois, É, e aí ele um toma só um chazinho de pouquinho de chá. gengibre, assim, quentinho, gente, sabe? Bem fresquinho esse chá. 150 ml, 200 no máximo de gengibre, erva doce, alcaçuz, Puxa, alecrim. Puder. alecrim, louro, Nossa, todos eles perfeito. são bons, né? Então, Deus Perfeito. caprichou, deu um monte de possibilidade pra É, gente, né? porque aí a gente consegue variar. Eu sempre bato nessa tecla de que chá tem que variar o consumo também. Não Tudo. é você fazer 2 litros de chá verde, eu vou tomar esses 2 litros de chá verde todo dia por uma semana. Grande possibilidade, dá problema. Só dá Exato. problema quem tá tomando chá, quem faz assim, aleatoriamente, toma chá em excesso, toma uma. Conhecia várias pessoas que tomam chá de bicho, faz 2 litros e toma o dia inteiro. Aí faz. É. Gente, não é assim que toma chá. Né? Então, assim, forma segura, pensando na grande maioria das pessoas. 3 xícaras de chás ao dia, em horários diferentes, um de manhã, um depois do almoço, um à noite, um chazinho com a mãe antes de dormir. 3 xícaras e, de preferência, ervas diferentes. Né? Você está usando mais após a refeição? Varia. Às vezes toma um de gengibre, às vezes toma uma erva doce, às vezes toma um alecrim, às vezes toma um tomilho, ou faz um mixzinho disso. É muito legal você combinar ali 3 a 4 ervas, não precisa exagerar também, tem que botar aquele 30 ervas. Toma Não. cuidado com isso, você não sabe nem o que tem ali. Tomem Eu geralmente cuidado boto um com isso. chazinho, um tipozinho de chá, assim, se ele não compra o chá em sachê, né? Se ele compra raiz de gengibre, raiz de açafrão, folhinha de louro, faz um por É, vez, né? Faz exatamente. um ali depois do café da manhã, ou no Já ajuda jejum, pra também é uma caramba. possibilidade. Já ajuda pra Um depois caramba. do almoço, um na ceia antes de dormir, né? E perfeito. Hoje eu vou fazer só de chazinho de louro, no dia seguinte só chazinho de gengibre. Né? Não precisa também ser super complexo, porque a gente sabe que Não, a o vida que das pessoas é for, corrida, o que né? for fácil para você. Exatamente. O que Sim. for. O que a gente O puder nosso, o colocar, nosso, o nosso hábito de vida eu vou te mandar. A gente tem a opção da erva solta para você fazer infusão. E tem a opção para os preguiçosos, que é de sachê. E o nosso sachê, eu só liberei de fazer em sachê quando eu achei o sachê biodegradável. Então também não adianta eu botar a erva num sachê que tem ruim. plástico. É, Que, pelo amor de Deus, aí a gente só tinha a versão para fazer infusão, que vem a ervinha dentro do pacotinho, sabe? Agora a gente tem o sachê, mas é biodegradável. Então é feito com a vale a folha da pena. fibra da bananeira. Aí você vai gostar. Aí Maravilhoso. pra galera preguiçosa é isso. Tem o sachêzinho também, entendeu? Que, enfim, Que mas no dia a faça dia é usar. o que salva a lavoura, né? Porque o dia é corrido, a gente trabalha o dia todo, precisa ser prático, senão o Exatamente. paciente também não consegue fazer, não consegue aderir. Não, Mas o chá, olha, com tudo isso que a gente falou aqui, eu tenho certeza que eles já vão melhorar muito, né? Então a gente tá falando não, de chá, de muito. tempero, de tirar tudo que fermenta, de melhorar o sono, de mastigar, de ajustar o horário que comem, de não comer tarde. Isso já é 90% do tratamento para a maior Muito, parte das gente. pessoas. Isso aqui ajuda demais. E eu acho que também a atividade física, né? Eu falo assim, gente, você É, quer que seu intestino se movimente, mas você não levanta do sofá. Não dá. é. A gente tem que ajudar essa movimentação do nosso corpo também, incluindo o nosso sistema digestivo. Então, a atividade física ajuda pra caramba, tá, gente? O sedentarismo ele é uma causa de desbiose É intestinal. uma causa. Então a gente tem que fazer exercício físico todo dia até para segurar a cabeça. Porque lembra que o intestino e a cabeça eles estão ali trocando informação o dia todo. E eu preciso que o cérebro mande informação boa para o intestino mandar informação boa para o cérebro. Então eu preciso estar mais Exatamente. calma, mais centrada, mais resiliente. E o exercício físico é maravilhoso nesse sentido, tá? Então, como ela Exatamente. falou, tem que fazer exercício para controle de peristalse, né? Para esse intestino contrair. Esse coalho no intestino, a gente fala que a gente tem um complexo motor. É um músculozinho que vai fazendo assim, levando o cocô para frente, limpando esse intestino como se fosse uma vassoura. Vai varrendo as bactérias ruins. Eu preciso o quê? Estar fazendo atividade física para esse complexo motor estar funcionando.
E outra coisa legal é o jejum de 12 horas, né? Depois de tudo isso que a gente falou. Nossa, Então, jantar, parar de comer cedo, 7, 8 horas, e abrir a alimentação no dia seguinte, 7, 8 horas. Esse jejum de 12 horas, que é um jejum fisiológico, que imitaria o ciclo do sol, né? O ciclo claro e escuro, que a gente fala, que é 12-12. sim. Ele é muito importante para a saúde desse intestino também. Então, Gente, isso é perfeito. mais Nossa, uma muda a coisa para vida. vocês colocarem aí no dia de vocês. Isso de se alimentar em horário errado e comer muito no horário errado piora muito a sua digestão e a sua desbiose. Então, se não conseguir fazer 12, faz. Acho que eu vejo que também tem muitas pessoas que saem muito cedo de casa, né? Pra Sim. trabalhar e tem que comer, isso aqui. Aí o que eu falo? 10, pelo menos. É o descanso do seu sistema digestivo. A gente não tá falando nem de jejum intermitente aqui, não, gente. É o jejum fisiológico. Entendeu? Fisiológico. 10 a 12 horas, se possível, você dá um descanso pro seu sistema digestivo. Se você não sentir a fome de manhã, você vai passar a sentir fome de manhã. Porque você já tá 12 horas sem comer. E aí você consegue começar a organizar os seus horários. Eu acho que, na verdade, o primeiro ponto aqui para quem quer melhorar a saúde, como um todo, é rotina. Porque a pessoa que não tem rotina, fica uma bagunça a vida dela, seja profissional, seja de relacionamento, seja da casa, seja da própria saúde dela. E se ela não tem essa rotina, ela não consegue saber o que ela vai fazer em determinado horário. Que hora que ela vai comer, o que ela vai comer, que hora que ela vai dormir, que hora que ela vai acordar. Então, assim, organiza a sua rotina, vê o que tá bagunçado hoje aí. E aí você vai conseguir colocar em prática tudo que a gente está te ensinando nessa live aqui. Tem uma pergunta que fizeram, que eu quero sua opinião também. O que você acha da aveia? Porque a gente já falando da tapioca. Assim, aveia, minha opinião, bem ok, tá, gente? Eu Pra mim consumo também aveia. não tem problema nenhum. Tem Porque um tem grupo gente de que pacientes fala que mal não se dá de bem. aveia, né? Não, de Pra forma mim, geral, também. a aveia para intestino não é um problema. Pelo contrário, a atividade dela é prebiótica, E não é rico melhora a em formação de bolo FODMAPs, fecal. né? Não é rico em FODMAPs. Então, assim, a aveia, de forma geral, não é um problema nenhum, tá? Então, a gente pode sim colocar aveia na dieta do paciente. Eu uso bastante, prescrevo bastante aveia, tá? Então, eu particularmente gosto, eu e a ciência, tá, gente? Essas coisas não tirei da minha cabeça, não. Tá publicado, né? Gente, essas coisas eu não inventei, não sou ainda, não eu cheguei nesse inventei, nível não. de... Então, não estou a gente estuda. nada. Tá lá na evidência científica. A gente tem nos estudos científicos um efeito bem bacana da aveia, tá? Então não é um problema. No máximo que a gente pode fazer é que a pessoa que tem problema com glúten, a aveia ela tem glúten por contaminação, né? Por ser processada na mesma máquina do trigo, do centeio, da cevada. E aí existe aveia sem glúten. Então, se você está se sentindo mal com a aveia normal, tenta aveia sem glúten, que hoje é bem mais acessível, tá? Você acha aveia sem glúten da Nestlé no mercado. Isso. É bem tranquilo. Agora, tem gente assim, não, eu como aveia sem glúten, com glúten não me sinto bem. Então, talvez você tenha alguma intolerância pontual à aveia, e isso pode acontecer. Aí você usa quinoa e flocos. Se for o caso, você usa quinoa e flocos, que também é uma possibilidade que é igual a aveia, né? Então, serve, ótimo. você substitui. E a quinoa é baixa em FODMAPs também, né? Também é baixa em FODMAPs, não fermenta, super bem tolerado no geral. Também é uma possibilidade. E aí, também é bem nutritiva. Só cozinhar bem, né? Tipo um arroz. Faz tipo um arroz com Não, quinoa, a quinoa né? em flocos é igual a aveia em flocos. Então, Nossa, eu nunca vi pra quinoa em fazer flocos. Já vou mingau, procurar. pra fazer bolo, igualzinho. É igual a aveia em flocos. Ótimo. Eu só vi ela... Como é que é? Tipo a sementinha, né? Pra Não, fazer em flocos. Compra em flocos. Nem em casa de produtos naturais gente, tem. ótima dica. Quem é minha aluna aí já pega essa dica aí da Então, também. eu uso Quinoa em flocos pra substituir, tipo, um mingauzinho de aveia, uma panquequinha de aveia. Quinoa. Overnight oats, né? Pudim de chia com a quinoa em flocos, fica uma delícia. Os pacientes adoram, ela é bem nutritiva, proteica, né? Então é uma possibilidade, tá? Olha, adorei essa live. Super obrigada. Falando até a 1h10. Passou voando. Passou. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil. E aí, como eu sempre falo, gente, manda essa live só para quem tem intestino. Quem não tem intestino não precisa assistir. Se alguém tirou o intestino... Quem tem intestino, você manda essa live. Porque conhecimento é liberdade, conhecimento é poder. E quanto mais gente tiver acesso ao nosso conhecimento, mais a gente melhora a saúde a nível Brasil e mundo, né? Que hoje em dia a gente não tem mais fronteira. Né? Então... super obrigada pela sua disponibilidade, a todo mundo que estava aqui com a gente. Vou deixar salvo aqui. Assistam depois, que a gente colocou muita informação. Assistam depois para vocês conseguirem melhorar a vida de vocês. A gente marca outras lives também, de outros assuntos. Candidíase estão perguntando muito, a gente pode falar também. Enfim, o intestino também é um mundo, gente. Dá para falar muita coisa. É verdade. Beijo, boa noite. Vão dormir e não comam mais. Isso. Só chá. Beijo.